hoje a gente vai estudar as funções definidas pelo usuário, User Defined Functions, que é considerado um tópico mais avançado. Então, talvez, mesmo quem trabalha com Spark, às vezes nunca trabalhou com User Defined Functions, UDFs. Então, o que é uma User Defined Function, ou UDF? É uma função Spark personalizada. O que é uma função Spark? Uma função Spark é uma função que recebe colunas como argumento e retorna uma coluna. O retorno de uma função Spark é sempre uma coluna. Então, essas funções, existem as funções nativas do Spark, que a gente viu, por exemplo, sum, square root, né? sqrt, por exemplo, para tirar raiz quadrada, função. Então, tem várias funções aí que a gente estudou, que são funções já nativas do Spark, que está naquele módulo lá, PySpark.sql.functions, que a gente abrevia com o F maiúsculo. Então, muitas vezes, você não tem a função que você precisa naquelas funções. Sempre que puder usar uma função nativa, é melhor usar uma função nativa. Por quê? Porque uma função nativa ele tem um desempenho em uma função, uma UDF. Mas tem vezes que, assim, digamos, 1% das vezes, você não dá para fazer tudo com a função nativa do Spark. Aí você precisa criar funções personalizadas do Spark. Aí você é obrigado a pedir ajuda para essa função definida para o usuário, que é uma função Spark personalizada. Quais as desvantagens? Por que isso daí deve ser evitado, de usar uma função personalizada, sempre que possível? Porque ele tem um desempenho muito mais fraco do que uma função nativa do Spark. Os motivos por que essas UDFs têm um desempenho tão pior estão listados aí. Ela não pode ser otimizada pelo otimizador Catalyst. Então, tem um otimizador de queries, que chama Catalyst, que ele consegue criar planos de execução de queries otimizados, que fica muito mais rápido executar uma query otimizada pelo Catalyst. Só que quando o Catalyst encontra uma função, uma UDF, ele deixa de fazer otimização, porque ele não é a função UDF, ele não sabe o que tem lá dentro, então ele não consegue também. Outra desvantagem aí, das UDFs em Python, serializada e enviada para os executores. Como a gente sabe, o driver é um programa que é centralizado, que é executado no nó centralizado, e as tarefas do Spark é realizado de modo distribuído. Essas tarefas são distribuídas nos nós que a gente chama nós executores. Então, quem vai executar essa função é o nós executores, não vai ser o driver. Mas essa função está criada no driver, porque você criou ela usando Python.
Então, essa função tem que ser enviada, tem que ser serializada e enviada para os executores que vão executar mesmo a função. Então, isso daí cria uma série de mensagens na rede para serializar essas funções e enviar para os executores poderem executar. E também existe a sobrecarga do interpretador Python nos executores quando você está executando uma UDF Python. Por quê? Porque o Spark foi construída usando Scala. Scala ele roda no JVM, que é um Java Virtual Machine. Só que o Python ele não roda numa JVM. O Python ele roda num executor que se chama interpretador Python. E é um processo diferente do JVM. Esse JVM precisa mandar essa função serializada e os dados também para o interpretador Python executar. Aí o interpretador Python executa e depois manda de volta para interprocesso, né? Numa comunicação interprocesso para o JVM. Isso daí provoca uma sobrecarga nos executores, porque ele não está executando numa JVM só, ele precisa do interpretador Python. Então, além de carregar o interpretador Python, ele precisa tem esse troca de bola entre o interpretador Python e o JVM. Por todos esses motivos, essa UDF é muito mais tem desempenho muito pior do que uma função nativa do Spark. Uma função nativa do Spark ele roda até milhares de vezes mais rápido do que uma UDF. Só que às vezes não tem jeito, né? Quando não tem jeito, quando você precisa de uma função que não dá para construir funções nativas do Spark, aí você é obrigado a recorrer a essas UDFs. Mas só em último caso. Então, 99% das vezes você vai usar uma função nativa do Spark. 1% das vezes você vai ter que usar UDFs. Com tantas desvantagens, né, a partir da versão do Spark 2.3, foi pensado em melhorar esse desempenho ruim das UDFs, o Apache Arrow, aí criando as funções que a gente chama UDF pandas ou vetorizadas. Isso a partir da versão 2.3 do Spark. As funções definidas pelo usuário, essas UDFs vetorizadas, são executadas usando Apache Arrow, que é um formato colunar de dados em memória. Então, ele em vez de mandar linha por linha para a comunicação ser linha por linha entre o interpretador Python e o JVM, essa parte ele manda uma coluna de várias linhas de dados. Isso daí otimiza a transferência de dados. Então, ele fica mais eficiente essa transferência de dados, né? Entre o JVM e o Python, e o custo de serialização ele fica reduzido, porque você vai ter o sincronismo aí, todo o jogo do protocolo de comunicação entre o JVM, ele vai ficar diluído
de dados. Em vez de você fazer um dado de cada vez, uma linha de cada vez, você faz uma coluna inteira de cada vez. Então, esse custo de serialização ele fica diluído nessa coluna inteira. E permite usar o pandas dentro da função. Então, você, dentro do pandas, você tem várias funções que você pode usar, que está disponível no pandas. Então, se você usando o DF pandas, você pode usar essas instâncias pandas, ou seja, você pode ter lá séries, pandas data frame, né? Você pode trabalhar com pandas data frame e séries dentro da função e usar essas funções que tem no pandas, que não tem no Python tradicional. E a partir do Spark 3.0, ele usa um recurso que tem no Python 3.5, a partir do 3.5, que chama anotação de tipo. Então, pela anotação do tipo, o Pandas UDFs, a partir do Spark 3.0, consegue identificar qual é o tipo de Pandas UDF que você está usando. Tem 3 tipos de Pandas UDF, e antes do Spark 3.0, você tinha que explicitamente dizer qual é o tipo de pandas UDF que você estava usando. A partir do Spark 3.0 já não, ele lê essa anotação de tipo da função e consegue deduzir qual é o tipo de pandas UDF que você está usando. E realmente a performance melhorou bastante com o Pandas UDF. Então, aqui a gente tem uma comparação de um processamento de um data frame com 10 milhões de linhas. Então, tem várias funções aqui, uma função simples, que é o plus1, que soma 1, né? Uma função que soma 1. No Pandas, no UDF tradicional, ele demora 3 segundos. No Pandas UDF, ele vai demorar menos de 1 segundo para fazer 10 milhões de linhas. Essa função CDF, que é a função de distribuição cumulativa, ele vai calcular a função de distribuição cumulativa de um certo dado, né? Esse CDF aqui, executado numa função UDF, que é linha a linha, ele vai demorar aí 4 minutos para fazer essa 10 milhões de linhas. No Pandas UDF, ele vai demorar aí um pouquinho mais de que 1 segundo para fazer isso. E depois, uma outra função aqui, que é subtrair a média. Então, uma das coisas que a gente faz para calcular o desvio padrão, por exemplo, é subtrair a média de todos os dados, né? No UDF, que é feito linha a linha, vai demorar aí quase 2 minutos para fazer isso, 10 milhões de linhas. No caso do Pandas UDF, você consegue fazer isso em um pouco mais de 7 segundos.